Shalom, shalom, amada família Bessorá, amigos queridos, que alegria estarmos aqui reunidos. Quinta semana de oração, 32º dia, juntinho a Cristo, sendo cobertos pelo seu rastro de amor, ali no sentindo o ventinho das suas vestes sobre nós, na poeira que é levantada pelas suas sandálias e neste momento sentados para ouvir o que Ele está nos ensinando nesta semana, orando, porque recebemos força do alto para o nosso dia a dia e podemos descansar no Senhor. Então, nos sentamos aos seus pés, encontrando descanso, ouvindo, aprendendo para colocarmos em prática. Tempo de termos ativado os nossos sentidos espirituais, enxergarmos com os olhos de Cristo, ouvirmos a sua voz, interpretarmos os sons dos céus e praticarmos o que temos aprendido com o nosso Rabi, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, aprendendo do seu caráter, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, da sua mansidão, da sua humildade, aprendendo com o nosso Sar Shalom, o nosso príncipe da paz. E louvado seja o Senhor, que neste tempo nosso coração, a nossa mente sejam trabalhados pelo Senhor a cada dia, transformados naquilo que o Senhor desejar transformar, naquilo que precisamos ser mudados, naquilo que precisamos melhorar para sermos cada dia mais parecidos com Cristo e estendermos a mesa da sua comunhão, da sua presença e partilhar com toda a humanidade. Que a gente tenha, alegria, porque temos essa oportunidade de aprendermos com o Senhor a cada dia e podemos escolher se queremos ser cada dia mais parecidos com Ele ou não. A opção sempre é nossa. Nós sempre podemos escolher, fazer as escolhas. Assim como Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Seguir o nosso Rabi, seguir o Mestre, sentar aos seus pés e ouvir e aprender dele é escolha. Ninguém é obrigado, é escolha. Quem quiser, e ele perguntou quem quiser, mas a partir do dia que eu levantei minha mão e disse eu quero seguir. Aí o Senhor disse, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E esta é uma opção que nós fizemos, negar a nós mesmos. Queremos ser diferentes, porque nós queremos ser iguais ao nosso Mestre, iguais ao nosso Rabi. Amados, vamos ler a palavra de hoje, está linda como todos os dias, não é? Neste tempo tão abençoado que o Senhor nos proporciona. Uma caminhada e a gente ter a certeza que nesta travessia nós estamos completamente amparados nos braços do Pai. O Senhor nos leva, cadima, cadima, cadima. Seguimos adiante todos os dias. Vamos ler a passagem novamente de Mateus, no Sermão do Monte, onde estamos sentadinhos esta semana aos pés de Cristo e Cristo sentadinho, porque Ele parou tudo para nos ensinar. E se Ele parou tudo para nos ensinar, com certeza nós paramos tudo para aprender. Que bom! E temos trazido isso também durante essa semana. Que pena quando uma pessoa não quer se sentar para aprender. Que pena quando ela acha que sabe tudo. É uma pena, porque todos os dias nós aprendemos. Aprendemos uns com os outros, aprendemos com as experiências que temos, aprendemos com o nosso Mestre. E isto é maravilhoso. E que a cada aprendizado a gente seja uma pessoa melhor em Cristo. Amados, que bênção! Então, Mateus 5, felizes
os humildes de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Ai, que o coração nosso seja purificado no Senhor. Que a gente receba a nossa pureza de volta. Em nome de Jesus, para a gente ter um coração puro e ver o nosso Senhor. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esta parte. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Isaías, no capítulo 9, ele anuncia profeticamente o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, como o Sar Shalom, o príncipe da paz. Nós vimos nesta semana, quando visitávamos as casas com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ele adentra a casa onde estão seus discípulos, e o que ele diz? Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Shalom Aleichem. E naquele momento também ele sopra ali do Espírito Santo sobre os seus discípulos. E nós já comentamos sobre isso, a paz do Senhor adentrando os nossos lares, a nossa vida. E sabe, amados, quando a paz do Senhor adentra nossas vidas, adentra os nossos lares, adentra a nossa família, as nossas características com os atributos de Cristo em nosso caráter, elas se tornam em sermos pacificadores, sermos aqueles que levam a paz do Senhor. Tanto que o Senhor diz na sua palavra, quando chegarem em um lar, digam, a paz seja convosco, Shalom Aleichem. E aquele que receber a paz, Aleichem Shalom, que bênção será sobre sua vida. Mas se a pessoa não quiser receber a paz voltará para vocês. Então o Senhor nos diz que a gente seja persistentemente pacificador. Nós, sendo pacificadores, seremos chamados filhos de Deus. Olha, né? Essa pessoa diz assim, olha, ali está a Mari, né? A filha do José, a filha da Neide, a Mari. E as pessoas reconhecem na gente as características que nós temos ali do nosso papai, da nossa mamãe. Agora, para ser reconhecido como um filho de Deus, qual é a característica que nós temos? Para as pessoas olharem e dizerem, olha, aquele é filho de Deus. Qual é a característica que nós somos? Pacificadores. Pacificadores. E quando nós falamos do Senhor Jesus, o nosso pão vivo que desceu dos céus, e quando nós pensamos em ser pacificadores, e o Senhor, ele trazia muito à mente a questão do fermentinho como aquilo que tira a paz, como fermentinho aquilo que gera contenda, e o Senhor levou até os tempos bíblicos. E olha que maravilhoso, neste tempo que nós estamos agora, exatamente neste tempo agora, nós estaríamos vendo o maná descer dos céus. Sabia que nós estivéssemos na caminhada bíblica agora, neste dia, o maná teria descido dos céus? E de manhãzinha a gente teria encontrado o maná? Vamos ler esse trechinho, porque nós vamos comentar sobre isso em relação a ser um pacificador. Olha que interessante. Nos arredores do acampamento, estava úmido de orvalho, e quando o orvalho se evaporou sobre o chão, havia uma camada de flocos finos como geadas. Quando o povo viu aquilo, perguntou uns aos outros, o que é isso? Pois não tinham ideia do que era. Então Moisés lhes disse, é o alimento que o Senhor nos deu para comer. Está em Êxodo, lá no capítulo 16, viu, queridos? Então Moisés disse, e é isto que o Senhor ordenou,
encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem para os seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que lhes dei no deserto quando os libertei da escravidão. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Então Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. E o povo então comeu maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceram. Comeram maná até chegarem na fronteira de Canaã. E a vasilha usada para conter o maná continha a medida de 1 homer, a 10ª parte de uma medida padrão. Então, vamos tomar as passagens bíblicas hoje para os assuntinhos que estamos falando hoje. Que o Espírito Santo fale tremendamente o que Ele quiser falar com cada um, poderosamente, avivadamente. Nós vamos tirar alguns elementos e comentar sobre o dia de hoje. Então, olha que interessante. Quando Cristo, nosso príncipe da paz, o nosso Sar Shalom, e o Senhor, né, dito como nosso pão vivo que desceu dos céus, o apóstolo Paulo nos orienta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que a gente retire o fermento, né, da massa, que a gente seja um pãozinho sem fermento, como Cristo, o Cordeiro de Deus, foi um pãozinho sem o fermento do pecado, da soberba, da arrogância, do orgulho. E nós trazemos para este dia algo de tão especial, porque justamente quando o maná começou a descer, foi num momento de contenda, foi num momento de agitação, foi num momento de tribulação. As pessoas começaram a reclamar, começaram a murmurar, porque elas estavam diante de uma situação nova, elas não sabiam o que ia acontecer, elas tentavam entender o que estava se passando com elas, e toda aquela agitação gerou muita tribulação ali para elas, naquilo que elas estavam vivendo. E a resposta do Senhor é enviar um pão sobrenatural, um alimento espiritual que as fortaleceria em espírito, na alma, no corpo. E este pão as sustentará por 40 anos. É algo milagroso do Senhor. E é algo milagroso do Senhor, e é algo para trazer o quê? A quietude, para pacificar, para acalmar, para saciar. Isso é pleno do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos e vemos toda a agitação, as pessoas estavam tão agitadas que elas começam a olhar: o que é isso? Elas nunca tinham visto. Tanto que maná nós dizemos maná, é a palavra manru em hebraico, é a pergunta: o que é isso? Então, quando nós falamos, olha, maná, né, nós estamos, na verdade, fazendo uma pergunta: manru, o que é isso? Então, toda aquela agitação, todo aquele mover, todo aquele movimento, nem permitiu que as pessoas reconhecessem o pão dos céus que desceu para sustentá-la, para alimentá-las. E ele veio na medida certa, no tempo certo, na sua porção diária, para o sustento diário, para a manutenção e preservação, tanto do seu interior, como o sustento físico, como algo que trouxe a confiança no Senhor e o descanso do Senhor para aquelas pessoas, em saber que o Senhor estava cuidando delas. Quem percebe, quem fala, olha, o pão que o Senhor nos enviou é Moisés. Por quê? Porque Moisés estava conectado com o Senhor. Então, para a gente ser um pacificador, a gente precisa entender o pão dos céus que desce diariamente para a nossa vida. A gente ter paz, tranquilidade no nosso coração. A gente entender que o Senhor é o nosso provedor, Ele está cuidando de nós. Então não precisa daquela agitação, aquela correria, né? Aquele como o pessoal ficou, mas confiar no Senhor. Uma vez que o Senhor nos trouxe para a caminhada, o Senhor nos sustenta nela.
uma vez que o Senhor nos trouxe na caminhada, Ele está nos segurando em seus braços e nós vamos atravessar esta caminhada com tranquilidade, com paz, com mansidão, com humildade, recebendo os atributos de Cristo em nós, que vem por meio do frutificar do Espírito, e nós frutificamos no Espírito porque estamos inseridos na videira verdadeira, que é Cristo, e inseridos na videira verdadeira, que é Cristo, nós damos muito fruto. Então, que a gente tenha este olhar tão maravilhoso, que a gente perceba o pão dos céus diariamente enviado pelo Senhor, né? Que a gente também perceba que o maná dos céus, o pão vivo do Senhor, ele nos fortalece, ele nos transforma. Agora, quem é essa nossa porção diária? Cristo. Em Cristo nós recebemos o nosso pão diário, a nossa porção, o nosso homer, a medida necessária para aquele dia, nem mais, nem menos. Nem nos empanturramos, nem ficamos com fome espiritual. O Senhor nos envia a medida certa. É o pão nosso de cada dia. Quando nós oramos, isso, gente, pacifica. Isso pacifica o nosso lar, tranquiliza, calma. Para de gerar contenda, tribulação, agitação. Por quê? Porque nós temos certeza no Senhor que aquela é a porção diária. Aquela é a porção diária. É a porção diária que nos ensina, é a porção diária que nos sustenta, é a porção diária que nos traz vida, é a porção diária que nos transforma, é a porção diária que trabalha o nosso caráter, é a porção diária que nos auxilia nos pensamentos, que nos traz as novidades, que nos traz a direção correta, é a porção diária em Cristo, o nosso pão dos céus, o pão nosso de cada dia, o pão da provisão do Senhor, o pão da nossa mesa, que é ampla e se estende para toda a humanidade. Vamos ver como o Senhor Jesus falou lá em João, capítulo 6, versículos 47 ao 51. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer o pão do céu jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva. Olha que incrível! Se o pão dos céus, o maná, o pão diário, a porção diária, o homer de cada dia, foi tão maravilhoso do Senhor, quanto mais Cristo em nós, o nosso Sar Shalom, o nosso príncipe da paz, o nosso pãozinho sem fermento, sem maldade, sem malícia, sem perversidade, sem falsidade, sem contenda, não é verdade? Pãozinho honesto, pãozinho sincero, como nós dizemos sobre matzá, o pãozinho sem fermento. Matzá é o pãozinho sincero, ele não está inflado de arrogância, de orgulho, de soberba, né? Fermentado. E a gente sabe que uma coisa, né, fermentado, depois de uns dias ele murcha, definha. Matzá é o pãozinho verdadeiro. Você pode olhar para o matzá hoje, você pode olhar para o matzá daqui a um ano e o matzá tá igualzinho. Então, a gente vê no matzá a representação do verdadeiro, do Senhor, da sua essência,
Ele é a essência, é o trigo, a água, é o pãozinho, é a essência do pãozinho. Não é aquilo superficial que está ali apenas para dar uma aparência bonita, mas que com o decorrer do tempo não se sustenta. Porque aquilo que é só uma aparência, os dias vão se passando, aquilo não se sustenta na pessoa. Ela consegue fazer aquilo por um tempo. Por isso a gente precisa pedir para ser transformado pelo nosso Senhor, para que a gente viva verdadeiramente a cada dia aquilo que a gente tem aprendido com o Senhor. Sentadinho ali aos pés dele, ouvindo, aprendendo e praticando. Só quando a gente vai praticando, aí vem as situações dos dia a dia, vem a situação do dia a dia, que a gente aprende a perceber se a gente é humilde ou não, se a gente está se dobrando ao Espírito ou não, se a gente ouve a voz do Senhor e obedece ou não, se a gente tem sido manso, aí chegam, né, as situações de cutuco. O mal cutuca e a gente pensa, Senhor, e agora? Vou explodir? Vou chutar o pau da barraca? Vou ser hostil? Não, Senhor. Eu sou manso no Senhor. E a minha resposta para o mal é fazer o bem. Mesmo tendo a oportunidade de dar o troco, a oportunidade de responder com a mesma moeda, a gente escolhe ser diferente. A gente escolhe fazer o bem. Dentro de uma situação, a gente reclama, a gente murmura, a gente semeia discórdia, a gente fala mal dos outros, ou a gente é pacificador? E quando alguém vem falar de outra pessoa pra gente, como que a gente se comporta? A pessoa chega, começa a falar, e muitas vezes até começa a falar, trazendo assim, né, fazendo ali pra gente uma adulação pra nossa vida, pra falar mal da outra vida. Como que a gente se comporta? A gente ouve, a gente empresta os nossos ouvidos para ouvir Lashon Hará, para ouvir uma língua maldosa? Ou a gente já olha, né, para a pessoa e fala, ó, tem coisa boa para falar, vamos falar. Se tem coisa, né, importante para falar do reino de Deus, vamos conversar. Afinal, a gente se assenta à mesa para falar da palavra de Deus, para falarmos coisas boas. Não temos coisas boas para falar? Vamos ficar quieto, então, né? Melhor o silêncio do que a gente falar mal dos outros, do que a gente fazer uma fofoca, do que a gente julgar alguém. E muitas vezes um julgamento com os olhos que não são os olhos de Cristo pode ser um julgamento totalmente errado, né? Um conceito errado, às vezes uma interpretação errada de uma situação. Então, quanto é importante a gente manter nossa boquinha quietinha, falarmos o que é bom, semearmos o que é bom para colhermos o que é bom. Vamos escolher bem as nossas sementes, vamos que o nosso ouvidinho, olha, esteja pronto para ouvir a voz de Cristo, para ouvir, para ajudar as pessoas, mas não empresta o ouvido para as pessoas falarem mal dos outros, gente. Não, isso não faz bem. Não faz bem para quem fala, não faz bem para quem ouve, não faz bem para a pessoa da qual é falada. Não faça isso. Ao contrário, se alguém chegar para falar de alguém, né, apenas diga para a pessoa, olha, ore por aquela vida, abençoe a vida dela. Ore. Ore pela vida dela. Ore pela vida dela. Não fale mal e não continue o assunto, não prolongue. Não lance perguntas para prosseguir com um assunto que fala mal das pessoas. Seja um pacificador. Olhe para uma situação, leve a paz. Não seja, né, o famoso isqueirinho, aquele que gosta de botar lenha na fogueira. Não seja essa pessoa. Isto não agrada ao Senhor. Seja um pãozinho sem fermento, como um Cristo. Então, nós temos a oportunidade disso diariamente, porque diariamente nos deparamos com situações em que a nossa mansidão é testada, em que a nossa humildade é testada. E se somos ou não pacificadores, também é testado. E a cada dia a gente batalha com as armas espirituais, escolhendo vencer o mal, fazendo coisas boas. E queria deixar hoje a palavra que está em Provérbios 16, 19, tá? Provérbios 6, versículos 16, 19.
há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele considera detestável: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras. E a 7ª coisa agora, queridos: aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Amados, que jamais da gente parta semear desentendimento entre os irmãos. Se a gente pensa estar acontecendo algum problema, pare e ore, como nós já comentamos no vídeo da semana passada. Fale com amor das pessoas para Cristo, né? Nas visitas que nós fizemos às casas, quando nós passamos pela casa de Pedro, aprendemos a falar com amor sobre as pessoas para Cristo. Fale das pessoas para Cristo, peça ajuda do Senhor, conte para Ele a situação, mas não semeie desentendimento entre os irmãos. Não participe de contendas, não participe de fofocas, não participe de intrigas, não participe daquilo que o Senhor odeia, daquilo que desagrada ao Senhor. Não participe. Que a gente ore neste dia agora, colocando diante do Senhor, esta semana em que estamos descansando no Senhor, hoje aprendendo então a ser o pãozinho sem fermento, a ser pacificador. Porque quando somos pacificadores, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer o quê? Ali tem um filho de Deus. É um pacificador. Quando o mundo espera que você ouça, que você veja e que você incentive a briga, a discórdia, a contenda, que você murmure, que você gere aquele ambiente de atrito, nós recebemos o maná diário do Senhor, Cristo em nós, a porção diária de Cristo sobre a nossa vida, e a nossa resposta é sermos pacificadores. Pacificadores, porque este pão vivo é vivo em nós. O pão vivo que desceu dos céus vive em nossas vidas. Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto, e mesmo de longe conhece meus pensamentos. O Senhor vê quando viajo, quando descanso, sabe tudo o que faço. E antes mesmo de falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. O Senhor vai adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. E esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas mãos são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando era tecido na escuridão. O Senhor me via quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida já estava registrado no seu livro. Cada momento já foi estabelecido, mesmo antes de existir. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó, meu Senhor, é impossível numerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos do que os grãos de areia. E quando acordo, o Senhor ainda está comigo. Examina-me, Senhor. Conhece o meu coração. Prova-me, vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e me conduz, Senhor, pelo caminho eterno. Mostra, Senhor, se há em mim algo que te ofende e me conduz pelo caminho eterno. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe como o perverso prospera e nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só traz prejuízo. Os humildes
possuirão a terra, viverão em paz e prosperidade. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Queridos, aquietem-se na presença do Senhor e levem a quietude do Senhor, a paz do Senhor, a shalom do Senhor, que coloca todas as coisas no lugar, nos ambientes mais controversos, nas situações mais agitadas. A paz do Senhor, a shalom do Senhor, coloca tudo no lugar. Vamos guardar no nosso coração essa palavra de hoje, que seja transformadora na nossa vida, que sejamos pacificadores, porque somos do nosso príncipe, o nosso Sar Shalom. Shalom, shalom, amados, que o Senhor os abençoe e guarde, que a gente veja a porção do maná sobre a nossa vida como um pão dos céus, que está todos os dias ao nosso alcance, que a gente entenda desta forma sobre nós, que a gente veja o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor, que entrou montado no jumentinho, como nosso Rei da paz, como Salomão, né, o pacífico, também entrou montado no jumentinho, que a gente, na mulinha de Davi, que a gente tome isso sobre a nossa vida, sermos pacificadores. Não somos aqueles que foram levantados para guerra contra o nosso irmão, mas nós batalhamos contra o mal e a maldade que querem destruir as pessoas. Que a gente ame o nosso próximo, que a gente ame o nosso irmão, que a gente lute contra o mal e contra a maldade, que a gente lute fazendo a bondade, em nome de Jesus. Um beijão a todos. Shalom, 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 pacificadores de Cristo. Um beijão a todos.